Bom, novamente cumprimento a igreja. É um prazer a gente poder estar aqui novamente essa noite, um compromisso. Então agradeço a oportunidade que os irmãos têm confiado a gente para estar trazendo a mensagem aqui nessa noite. Bom, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né, como já é de costume, né? E hoje a intenção é de nós falarmos um pouquinho sobre o profeta Amós, sobre o livro do profeta Amós. Mas antes da gente entrar especificamente nisso, a gente vai dar um prosseguimento um pouquinho em alguns outros detalhes antes. O controle não está funcionando, Lucas, é o slide anterior, para trás. Pode voltar. Pode voltar. Aí, isso aí. Então, no mês passado, a gente tinha falado um pouquinho sobre o profeta Jonas. Então, a gente deu prosseguimento, né? O rei do norte é Jeroboão II e o rei do sul é Uzias. Como a gente tinha falado, Jeroboão foi um rei que reconquistou várias terras que a Síria havia tomado de Israel. A Síria era um inimigo que ficava ao norte da terra da Judéia. Então Jeroboão foi um rei que trouxe grande prosperidade ao reino do norte. E também Uzias foi um rei que trouxe muita prosperidade para o reino do sul. Então essa época foi uma época de grande prosperidade tanto no reino do norte quanto no reino do sul. E essa prosperidade não que trouxe esses problemas, mas apenas deflagrou os problemas que já existiam na nação, que eram os problemas que vão ser combatidos exatamente pelo profeta Amós e pelo profeta Oséias, que vão começar os seus ministérios nessa ocasião, né? Então, hoje a gente pretende falar um pouquinho sobre Amós e no mês que vem a intenção da gente falar um pouquinho sobre Oséias, né? Mas então, nessa época também, um grande terremoto atinge Israel e Judá, né? É relatado exatamente no primeiro versículo de Amós, e também lá em Zacarias ele fala disso. Né? E para a gente prosseguir um pouquinho, né? A gente tem a morte de Jeroboão II, né? E depois de Jeroboão, o seu filho assume, né? O seu filho Zacarias, é filho de Jeroboão II, ele assume como rei em Israel. A gente tem o nascimento de Jotão, né? Jotão era filho de Uzias, o reino do sul, né? E então Salum, depois de um tempo, vai matar Zacarias, filho de Jeroboão, e vai reinar em Israel por um mês, né? E aí depois disso segue-se o que vai ser o final ali do reino do norte, que vai culminar na destruição pelos assírios, né? Mas então, antes da gente falar um pouquinho, vamos ver falando sobre Zacarias. Zacarias é um caso diferente dos outros reis, né? Se você for ver lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 29, fala assim: E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel. Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então Zacarias começou a reinar após a morte de Jeroboão. É o que se imagina, né? Mas tem um outro versículo que trata o seguinte, 2 Reis, capítulo 15, versículo 8. Vai dizer, no ano 38 de Azarias, que é Uzias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria, 6 meses, né? Esse é um versículo diferente dos outros, né? Quando fala dos outros reis, né? Normalmente fala, no ano tal de fulano, reinou tal rei, né? Começou a reinar tal rei, né? Aqui no caso de Zacarias, não, ele não fala que ele começou a reinar, fala simplesmente que ele reinou, né? Então isso dá um problema, né? Porque tem um problema de datas incompatíveis. Pode passar para o próximo slide. Se a gente for ver aqui, olha esse ano aqui, que é o ano que Jeroboão teria morrido, né? Se ele morreu nesse ano
e só no ano 38 de Uzias, né, que é esse ano aqui, reinou Zacarias, então aqui teria todos esses anos ficado sem rei no Reino do Norte. Só que o versículo não fala que ele começou a reinar no ano 38. Na verdade, ele começou a reinar quando seu pai morreu, né? O versículo apenas diz que no ano 38 ele reinou 6 meses, né? Que foi quando ele foi morto pelo próximo rei, que é Salum, né? Então, o versículo que fala da entronização de Zacarias não menciona a palavra começou a reinar, como é o caso para os outros reis. A conclusão justificada é que 2 Reis 15:8 não fala da duração total do reinado de Zacarias. Ele não reinou apenas 6 meses. Né? Apenas indica a data do término, tanto do seu próprio reinado como da dinastia de Jeú. Né? Esse é o fim da dinastia de Jeú. Agora vamos ver um detalhe. Pode passar para o próximo slide. A genealogia do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, como é registrada lá no Evangelho de Mateus. Mateus ele relata a genealogia do Senhor Jesus, né? A genealogia que é registrada tanto em Mateus quanto em Lucas, né? Tem algumas diferenças, já comentei alguma coisa aqui, mas a gente não vai falar sobre isso. Só trazendo de Mateus. Mateus ele separa a genealogia do Senhor em 3 grandes grupos, né? Grupos que ele divide em grupos de 7. Né? Então ele fala que de Abraão a Davi nós temos grupos de 14. Né? Nós temos 14 descendentes. Esses aqui é o grupo que, se você conferir lá em Crônicas, né, Primeira Crônicas, está registrado nome por nome. Né? Então a gente tem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Arão, Orrão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Né? Esse grupo, ok. O segundo grupo que Mateus relaciona é de Davi ao exílio. Então Davi vai contar tanto nesse grupo aqui quanto nesse grupo aqui. E ele vai trazendo Davi, Salomão, Roboão, e aí são os reis que a gente conhece como os reis do reino de Judá. São os descendentes de Salomão. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Né? Não se encerra, né, no último rei de Judá. O último rei de Judá é Zedequias. Aqui ele encerra a lista com o exílio. Ah, mas o exílio não veio com Josias, né? Mas ele foi o último rei aqui que Mateus vai considerar como o rei antes do exílio. Agora tem um problema aqui nessa questão. Né? Jeorão, entre Jeorão, ou também chamado Jorão, e Uzias, nós temos vários reis. Nós temos 3 reis ali que não foram contados. Né? Nós temos Acasias, né, que era filho dele. Né? Nós temos o rei Joás e temos o rei Amazias. Né? E você poderia contar aí também a Atalia que reinou, mas a Atalia era uma usurpadora. Então vamos contar apenas esses 3 reis. Por que esses reis não estão contados aqui na genealogia de Mateus? Foi um jeito dele encaixar, não vou tirar eles para encaixar 14, bater 14 certinho. Né? O terceiro grupo é do exílio a Jesus Cristo. E aí ele começa com Jeconias. Jeconias também não foi o filho de Josias. Jeconias foi neto de Josias. Né? O filho de Josias foi Jeoiaquim, né? Que também não foi o último rei de Judá. Ele foi rei de Judá, mas também Jeconias foi rei de Judá. Então ele aqui também ele pula uma geração entre Josias e Jeconias. E aí ele segue Salatiel, Zorobabel. E Zorobabel é o último que a gente tem registrado no Antigo Testamento. Daqui para cá a gente não sabe dizer mais, né? Até chegar em José. Mas, enfim, dá um clique aí para a gente... Agora o controle está funcionando, né? Então, a gente teria aqui Acasias, Joás, Amazias, e aqui estaria faltando Jeoiaquim. Né? Por que isso? Uma das interpretações é exatamente sobre a dinastia de Jeú, que estava reinando ali. E a gente pode encaixar nesse período aqui também Jeú, Jeoacás, Jeroboão II e Zacarias. Não porque eles foram bons reis, porque esses outros aqui nós
tivemos outros reis que não foram bons, né? Não é questão de eles foram excluídos porque eles eram reis maus, né? Mas se a gente for pensar o seguinte, olha lá, 1 Reis 19, versículo 16. É o texto que está falando da unção que seria dada a Jeú, né? O Senhor falando a Elias. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, o Senhor falando para Elias ungir Jeú. Também 2 Reis 9, versículos 6 a 9. Quando Eliseu manda o camarada ir lá ungir, ele fala, então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça. Ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como o livre em Israel. Se a gente voltar também em 1 Reis 21, versículo 21. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Então ele estava fazendo apenas o que ele tinha falado com Acabe. Passa para o versículo 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então aqui o Senhor fala que está poupando Acabe, mas não vai poupar o seu filho. Ele vai trazer essa destruição nos dias de seu filho. E realmente é o que acontece. Nos dias de Jorão, filho de Acabe, o Senhor traz essa destruição sobre a casa dele. 2 Reis, capítulo 10, versículo 30. O Senhor fazendo essa promessa a Jeú. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Foram 4 gerações, Jeú e seus filhos. E é exatamente o que o escritor do livro ele retoma lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 11 e 12. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Então, até a 4ª geração, o Senhor está contando como rei a dinastia de Jeú. Então, aqui se a gente for ver, Jeú ele foi ungido como rei, enquanto ele é ungido antes de eliminar Jeorão. Então, Jeorão, rei de Judá, ele ainda era rei. Jeú é ungido rei, e então ele elimina todos esses os reis do norte e os reis do sul, incluindo Acasias. Então Acasias não vai entrar nessa contagem que Mateus fez. Da mesma forma, Joás também não. Se a gente for ver, quando Zacarias morre, Uzias ainda estava reinando. Então Uzias vai entrar nessa contagem. Então, todos os reis entre Jeorão e Uzias não vão ser contados aqui por Mateus, porque Mateus leva em consideração que quem estava sendo ungido pelo Senhor era Jeú e seus filhos. Então, até o final dessa 4ª geração de Jeú, quem estava como rei de Israel eram eles. Agora, nós vamos entrar, enfim, no livro de Amós. Foi só um parêntese para a gente dar o início na nossa mensagem hoje. Bom, livro de Amós. Amós era um fazendeiro, e criador de gado,
que morava na cidade de Tecoa. Tecoa era uma cidade que ficava no Reino do Sul, em Judá, né? Mas mesmo assim o Senhor o chamou para ir falar ao Reino do Norte. Então ele vai até Betel. Lembra que Betel era uma das cidades onde estava ali aquele bezerro de ouro, né, que Jeroboão, não esse rei, mas um outro Jeroboão, havia feito, né, para rivalizar com o templo de Jerusalém. Então, apesar do Reino do Norte ter a sua adoração, né, eles adoravam de maneira errada. Eles não adoravam no templo de Jerusalém, eles adoravam em Betel e em Dan, onde tinha aqueles ídolos, né? Então o Senhor tira Amós, né, da sua fazenda. Ele diz que ele era apenas um boiadeiro, um fazendeiro, e ele tira ele dessa simplicidade para falar com o povo de Israel. Mas apesar disso, ele começa o livro dele falando das nações vizinhas, né? Então, muito estranhamente, ele começa falando não com Israel, mas das nações vizinhas. Então ele começa trazer mensagens contra Tiro, contra Edom, Moabe, Amonitas, Gaza, Judá, né? E você vai imaginando ele falando contra essas nações e o povo falando, não, correto, certíssimo, né? E até ele chegar e falar contra Israel, né? Não, peraí, Amós, o que é isso? Não estou entendendo o que você está falando. E é interessante, ele começa o seu livro traçando um círculo em torno de Israel, como se ele estivesse preparando ali um alvo. Ó, vocês são os próximos, né? E apesar de sua acusação contra as outras nações ser muito breve, quando ele vai falar de Israel, ele fala quase que 3 vezes mais, né, o que ele falou contra as outras nações. E suas acusações são basicamente 3. Os ricos ignoram os pobres. Vocês estão escravizando o seu próprio povo por dívida. E vocês estão negando a eles representação jurídica. Amós 8, versículos 4 a 7. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiros necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. E o versículo 7. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Então, eu acho essa passagem muito interessante. Eles estavam... Olha só a hipocrisia deles, né? Eles estavam querendo cumprir o sábado, cumprir as festas que o Senhor tinha dado para eles, mas eles estavam ansiosos pelo fim do sábado, pelo fim das festas, para eles poderem vender enganosamente. Eles estavam doidos para acabar o sábado, para eles poderem vender, né? Mas não vender de uma maneira justa. Eles estavam doidos para acabar o sábado, para eles poderem enganar os outros. E é isso que o profeta está falando com ele. Que o Senhor fala que não vai esquecer, né? Então, Amós vai denunciar muito essa hipocrisia do povo. Amós 5, 21 a 23. Lembrando, os irmãos têm a liberdade para comentar também. Um texto muito famoso, Amós vai falar o seguinte, o Senhor falando através de Amós. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. As suas reuniões, os ajuntamentos que vocês estão fazendo, isso para mim nada importa.
Não importa isso se vocês não vivem de acordo com o que vocês estão pregando. Então, a chamada de Amós para o povo é: deixa a justiça fluir como as águas de uma enchente, e a honestidade como um rio que nunca acaba. É o que está falando no versículo 24. Né? A justiça deve fluir como as águas de uma enchente, e a honestidade como um rio que nunca acaba. Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Justiça e honestidade. Era isso que estava faltando no povo. Agora, o que Amós vai falar, que é muito interessante, é que essa injustiça não era fruto do acaso, não estava vindo de qualquer lugar. Essa injustiça era fruto da idolatria. Era resultado dessa idolatria, deles adorarem Baal, Azerá e todos esses deuses. Porque o Deus de Israel, ele é um Deus justo. Ele é um Deus santo, que não tolera a injustiça. Então, essa injustiça deles era resultado deles estarem aceitando outros deuses. Olha só, Amós capítulo 5, versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscar a Deus. Busquem a Deus. Amós 5, 14, 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então Amós está falando bem claramente aqui, ó, busquem o bem, busquem a Deus. Né? Então ele está falando, buscar o bem é a mesma coisa que buscar a Deus. Né? Não que você fazer coisas boas seja simplesmente o que o Senhor quer. Não, não é isso. Mas que buscar a Deus te leva automaticamente a buscar o bem. É isso que ele está falando. Não tem como você buscar a Deus e isso não te levar a buscar o bem. E quando você não busca a Deus, isso inevitavelmente vai te levar a buscar o mal. É isso que ele está falando. A injustiça de vocês, a desonestidade de vocês, é resultado da idolatria. Né? Há um tempo atrás, né? pouco tempo atrás, coisa de semanas, né? Às vezes você viu na internet, né? Tem tido muitas discussões, né, sobre a igreja, sobre pessoas, líderes de igreja, de denominações que buscam vivem de prosperidade, né? E até outro dia aí teve uma canção de uma cantora que estava aparecendo muito na internet, né? Falando sobre essas questões, né? E tinha gente falando contra, falando a favor, tinha gente falando contra a cantora, falando a favor. Enfim, não quero trazer mérito nenhum sobre isso aqui, mas simplesmente porque essa é uma discussão que também acontece nos dias de hoje quanto à igreja. A gente vê muito isso atualmente nas denominações. Isso que a Amós está denunciando aqui o povo de Israel. Vocês vocês pregam algo, mas vivem algo diferente. Essa hipocrisia que Amós denunciou aqui no povo de Israel é algo ainda, infelizmente, comum. Eu tenho dito que as propostas políticas e as propostas de liderança do evangélico são semelhantes. Né? Você vê uma proposta de um candidato e vê a proposta do evangelho de hoje, elas são semelhantes. Ela só tira a pessoa Jesus e bota o candidato. Né? Eu vou fazer isso, nós vamos construir, nós vamos resolver, nós vamos resgatar. Né? Todo esse jogo de palavra bonita é a mesma proposta do evangelho.
vem para a igreja, a sua vida vai melhorar, você vai prosperar, você vai dar. Né? É o que está acontecendo aqui. É uma proposta enganosa, é uma proposta que não vai funcionar. Não vai. Né? Não funciona assim. Né? Então as pessoas estão com essa ilusão de que a proposta do Evangelho é mudar a vida financeira das pessoas. Né? Eu tenho trabalhado muito essa temática. E tem angariado muito dinheiro em relação a isso. Tem mesmo. Eu conversando com uma pessoa, aí eu perguntei, conversando sobre lá espiritual, aí ela falou que o pastor que ela gosta de ouvir é o Pablo Marçal, o pastor dela. Aí você vê a conversa da pessoa, ela acha que o Evangelho é você prosperar financeiramente. Falando assim, o propósito da Bíblia é você ser próspero, aí falando que isso é uma palavra, a informação traz essa palavra, de que as promessas bíblicas é para a gente enriquecer. Não é isso. Né? Jesus nunca ensinou isso. Né? Você vai ver, quando você analisa, você vai ver as igrejas ricas e o povo pobre. Né? Quem sustenta? Quem é a massa de manobra que sustenta todo esse império? Você vê pessoas trabalhando em prol da igreja. As pessoas trabalham em prol da igreja, trabalham em prol do Evangelho. Né? Você vê pessoas defendendo reino de igreja aqui. E é que Amós vai falar aqui. E você tem que lembrar que Amós estava falando para uma nação que estava vivendo um período de prosperidade. O Reino do Norte provavelmente dificilmente viveu um período tão próspero como esse, na época de Jeroboão. Né? Eles alargaram o território, colocaram a Síria lá no seu cantinho, né? Os sírios não estavam incomodando mais, então o Senhor deu esse livramento para o povo, para eles... Interessante, a prosperidade, nem sempre prosperidade é resultado de fidelidade a Deus. Você vai ver no Guilherme falando domingo aqui sobre os filhos de Caim. Como prosperou os filhos de Caim, rapaz? Os caras construíram, inventaram, criaram e prosperaram. Os filhos de Sete, o que fizeram? Cresceram, procriaram e morreram. Procriou, morreu. Não tem uma conquista, né? Os filhos de Caim, você vai ver que eles foram, né? Prosperou, entrou por um caminho. Então, nem sempre a prosperidade é resultado da fidelidade de Deus, né? Muitas pessoas prosperam, né? Às vezes você vê pessoas prosperando de uma forma espantástica, né? Vivendo uma vida tão fantástica, mas não tem como isso, né? Se você olhar a vida, você vê que a vida não tem lógica, não tem uma lógica. Ah, não, vou andar nesse caminho certinho que eu vou. Não vai acontecer às vezes. Não vai acontecer, não tem lógica. Né? Então, era um momento de muita prosperidade ali no reino, né? Mas apesar disso, grande parte do povo ainda era dívidas. Então, Amós vai denunciar exatamente isso. Provavelmente Paulo se inspirou nesse texto de Amós quando ele escreve Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amós, né, ele por causa de tanta denúncia que ele faz contra isso, né, ele é conhecido como um profeta da justiça social, né, porque ali entre os outros profetas ele foi o que mais denunciou essa falta de justiça, falta de honestidade no próprio sistema político ali do povo de Israel, né? E o livro de Amós ele é muito comparável, né, no Novo Testamento à epístola de Tiago. Né? Tiago ele vai denunciar isso também. Né? Tiago capítulo 1, versículo 26, 27.
né? Ele vai deixar isso muito claro. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, né? E muitos outros textos em Tiago que ele vai também trazer esse aspecto muito parecido com o que o Amós, né, vai tratar em seu livro, né? E aí tem até aquela questão, né? Tiago está contradizendo Paulo, né? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 24, né? Paulo falou que a justificação era somente pela fé. E aí Tiago vem e fala: não, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, né? Então, Tiago aqui está indo contra Paulo, né? A Bíblia está se contradizendo, né? Na verdade, aqui, a contradição aqui apenas é quando a gente parte do princípio, a gente lê como se os dois estivessem escritos, como se esses dois textos tivessem sido escritos pela mesma pessoa. Na verdade, Paulo, ele escreveu realmente que a justificação era somente pela fé, e Tiago, que é outra pessoa, escreveu que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora, o que Tiago está argumentando no seu livro é que existem, na verdade, duas fés: a fé verdadeira e a fé falsa, também chamada de fé morta. É o que ele vai falar nos outros versículos aí perto, né? Só que o que ele vai argumentar no seu texto é que essa fé falsa ou fé morta, na verdade, ela não é fé, né? Não é que é uma fé pequena ou uma fé quase fé. Não, essa fé morta, ela não é fé. Ela é algo que se passa de fé, mas não é fé de verdade, né? É o que ele vai falar quando nisso até os demônios creem, né? Essa fé falsa ou fé morta é exatamente isso. Você acreditar, não, eu acredito que Deus existe. Isso não é fé, de acordo com Tiago. Essa é a fé morta que até os diabos creem, até o diabo crê, até os demônios creem, né? Na verdade, o que Tiago argumenta é que a fé verdadeira, ela leva às obras, né? E nisso Tiago concorda com Paulo, quando ele vai falar lá em Efésios, né? Então, o que Tiago argumenta é exatamente: a fé verdadeira, ela leva às obras. Então, alguém não consegue ser justificado sem as obras, porque se ele não tem obras, é porque ele não tem fé verdadeira. É isso que Tiago está falando. A fé verdadeira, ela vai inevitavelmente levar às obras, né? É o que ele fala um pouco antes aí, que Abraão creu e isso foi imputado como justiça, né? Então ele não está falando que você não precisa ter fé, basta você ter as obras que você vai ser justificado. Não, quando ele está falando de obras aqui, ele está falando dos resultados da fé que é verdadeira, né? Então não é que existe uma fé maior e uma fé menor, né? Tiago está falando que essa fé menor, fé falsa, a fé morta, na verdade ela não é fé. Ele apenas chama de fé porque ela parece fé, ela tem aparência de fé, e ela se diz fé, mas não é fé. Então, essa contradição entre Tiago e Paulo está exatamente nisso, né? Paulo não, Paulo ele vai tratar da fé apenas como sendo a verdadeira, né? Então, Paulo fala que a justificação é somente pela fé, porque ele está dizendo que é apenas a fé verdadeira. Resultado da fé. Se a obra for um resultado da fé, ela está na sequência. Mas a fé não pode ser resultado das obras, né? Eu Paulo vai falar na sequência muito bem colocada em Efésios capítulo 2, ao qual o versículo todos nós conhecemos, que é o 8 e 9. A gente esquece do 10. O 10 é a sequência do versículo 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, ninguém se glorie. Mas o versículo 10,
Ele vem, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, é um processo. A obra, ela é um resultado da fé, ela tem que ser o resultado da fé, ela não pode ser o motivo da fé, né? Se ela for o motivo da fé, aí não vai funcionar, né? É um processo, Deus tem um processo, né? Eu costumo dizer que Deus ele tem uma lógica a ser triada, né? Se você entra no tabernáculo, por exemplo, você vê a estrutura do tabernáculo, como é que era a entrada? Era uma cortina, qualquer um entrava, mas ele tinha que passar, voltar para o sacrifício, depois ele ia nos processos, né? Tinha um processo, você não podia entrar e ir lá na pia e lavar, ou lá no ar, né? Tinha aquele caminho, né? Eu acho que eu entendo muito isso aí, a questão de Tiago falando sobre a fé e obra nessa lógica. Ismael, e também eu vejo essa fala de Tiago aí, apontando aquela pessoa que você encontra na rua aí, que você sabe que a vida do cara é toda errada aí, você crê em Deus, crê em Jesus como Salvador. Aí tipo assim, você vê a vida do cara, não tem nada a ver, não vai na igreja, não tem nada a ver com nada, bebe, só fala coisa errada, trai a esposa e fala que crê em Deus, entendeu? Fala que crê em Jesus, né? É como, por exemplo, assim, mas será que crê mesmo? Porque não podemos julgar, mas é como se a fé dele estivesse morta. Ou seja, também as obras, ela vem como consequência daquela fé verdadeira, né? Então, essa questão da contradição, ela é justamente porque o texto, né, às vezes a gente lê simplesmente o texto, né, e vê um está falando justificado somente pela fé, o outro está justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, de fato, o texto está sendo incoerente. Um texto está falando uma coisa e o outro está falando outra coisa. Mas isso é basicamente porque o texto foi escrito por pessoas diferentes. Se fosse a mesma pessoa falando uma coisa e depois falando a outra coisa, você ia falar, não, esse camarada aí, ou ele é doido ou ele mudou de opinião, né? Mas são duas pessoas falando essas coisas, né? Então, o que elas querem dizer com isso são coisas diferentes, né? Então a gente tem que analisar assim. Mas então, o que Tiago ele vai falar na sua epístola é basicamente o que Amós está falando. Vocês estão agindo assim porque isso é resultado da idolatria de vocês. É resultado de uma fé falsa, de uma fé morta, né? Então, quando vocês agem com essa idolatria, isso vai gerar obras ruins, né? E Amós vai dizer lá no capítulo 4, versículo 6. Posso, ou outros aqui vai ter. Mas é aquela passagem, antes de você entrar nessa questão sobre esse negócio da fé, você tinha mostrado um versículo em Amós que ele fala sobre aborrecer o mal, se apegar ao bem, e aí ele coloca ali um talvez Deus não traria juízo, alguma coisa sobre isso. E eu também percebo, Joel, ele fala a mesma coisa, entendeu? Ele fala que ele denuncia, né, o pecado do povo e fala para ele rasgar o coração e voltar-se para o Senhor, e também coloca talvez ele se arrependa, entendeu? Então por que talvez? Porque pela própria descrição aqui, a gente sabe que Deus é misericordioso, eles mesmos falam. Por que esse talvez aí? Será que seria alguma coisa de poesia, entendeu? Talvez ele volte. Não, com certeza, se as pessoas se arrependerem daquela situação, se o povo se arrependesse, com certeza ele voltaria atrás, igual está dizendo em Joel, aqui está escrito assim, ó, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixa uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, né? Então, vocês tem alguma coisa desse talvez, ou seria só uma poesia? Eu entendo que aí ele está escrevendo como se fosse o povo falando, né? E como se fosse partindo da visão do povo, né? Talvez o Senhor se arrependa. Eu vejo também, isso aí a questão é como se fosse um conselho, né? Porque Deus ele pode não fazer aquilo que a gente fala. Ele está dando advertência ao povo, bom, talvez Deus possa assim, né? Porque Deus ele tem os projetos para dele, ele faz aquilo que ele quer,
né? É igual lá em Lamentações, Zacarias, Jeremias vai falar: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Talvez. Porque pode ser que Deus faça e pode ser que não. Se nós oramos ao Senhor, talvez Ele pode ouvir nossa oração, talvez não. Ele não é meu servo, eu que sou servo dele, né? Ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Eu entendo muito isso aí, a questão de talvez, eu entendo muito isso aí, porque não é Deus que está falando, é a mensagem, alguém está levando a mensagem, ó, se arrependa, talvez Deus tenha compaixão, talvez Deus possa mudar o seu, né? Eu não posso ser autoritário bastante para ser arrogante, vocês não, pode confiar que Deus vai fazer. Eu não sou, Deus não está sob meu controle, né? É o que as pessoas fazem hoje. Não vem que Deus vai te curar durante só. Isso. Será que Deus está eu estou no controle de Deus? Porque os líderes evangélicos hoje estão nessa temática. Eles têm um controle de Deus. Eles têm um dia que Deus vai curar, um dia que Deus vai restaurar. Eles têm um dia específico. Eu imagino isso também, que quando a gente lê o texto dos profetas falando, né, e dá a entender que ninguém deu ouvidos ao que o profeta falou. Ninguém, tipo, 0 pessoas, né? Mas talvez pode ser que um ou outro camarada lá, um gato pingado qualquer, deu ouvidos ao que Amós estava falando, né? Às vezes, o texto não fala, né? Mas provavelmente alguém pode ter dado ouvidos, né? Talvez não tenha sido o suficiente, né, para o Senhor evitar o mal que ia trazer sobre Israel. Mas eu imagino também nesse sentido, né? Muitas vezes o ímpio, né, e às vezes nós mesmos temos que fazer a oração do rei de Nínive, né? Qual que é a oração do rei de Nínive? Vamos fazer alguma coisa que vamos nos colocar diante do Senhor, que quem sabe ele vai se arrepender, né? Essa é a oração do rei de Nínive. Quem sabe o Senhor se arrependa. Então, então muitas vezes a gente precisa ter essa oração mesmo, né? E Amós, ele vai falar lá no capítulo 4, versículo 6, né? E ele vai falar também nos versículos seguintes várias vezes que eles não deram ouvidos ao castigo que o Senhor já tinha trazido sobre eles. Por isso também vos dei limpeza de dentes. Não é que ele limpou os dentes dele. Os dentes dele estavam limpos porque eles não estavam comendo nada. O Senhor levou fome para eles. Em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ele vai dizer repetidas vezes: eu trouxe o castigo, eu trouxe a punição, e vocês ainda não me deram ouvidos. Vocês ignoraram os avisos, e por isso vai vir algo pior ainda, né? Amós 3, versículo 2. Isso que ele fala com o povo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Ele está falando aqui da promessa que o Senhor fez a Abraão. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. É como diz um famoso filme, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Fala lá do Homem-Aranha. Então, o que ele está falando aqui com o povo é isso. O povo de Israel tinha essa ideia de que, por eles serem o povo escolhido do Senhor, eles iam ser tratados de maneira especial por Deus. Não, vocês vão ser poupados, que vocês são povo de Deus, né? De fato, eles iam ser tratados de uma forma especial, mas não do jeito que eles estavam imaginando, né? Porque como eles tinham mais responsabilidade, o Senhor ia ser mais severo, mais rigoroso com eles. Então é aí que ele começa a falar do dia do Senhor que estava vindo, e que o dia do Senhor ia ser terrível para eles, né? Ia ser como alguém que tenta fugir do leão e dá de cara com um urso, né? Era alguém que, como está fugindo, entra dentro da sua casa, coloca a mão na parede e é picado por uma cobra que estava ali, né? Então, na hora que você vai tentar fugir, você dá de cara com algo pior.
Então é exatamente isso. Eu trouxe o castigo, vocês não deram ouvidos, está vindo aí algo pior ainda, né? Então ele fala que a nação vai ser destruída e levada cativa. Ele fala: onde vocês estiverem, eu vou te achar para trazer a punição, para trazer a justiça que vocês tanto deixaram de cumprir. E aí o Senhor vai trazer para Amós 5 visões que estão relatadas no capítulo 7 e no capítulo 8. Né? Lá em Amós 7, de 1 a 3, é a primeira visão. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Essa primeira visão é bem parecida com Joel, quando ele vê lá os gafanhotos, né? Então ele fala da fome, dos gafanhotos. E aí o texto segue no versículo 4. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Então ele falando agora do fogo. E então o texto segue. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos o santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então o prumo que falava da retidão do povo. Vou colocar um prumo aí para colocá-los no eixo. E aí, no capítulo 8, ele volta falando no versículo 1. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, ou cesto de frutos estragados, né, frutas podres. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. E a última visão no capítulo 9, versículos 1 a 3. Versículo 1 em seguida. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e ele me disse, e essa é a visão mais severa ali de Amós: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Vocês não vão escapar do juízo. Então essa última visão, Amós vê o Senhor destruindo tudo, né? Deus destruindo todo aquilo ali. E talvez a pior advertência Amós trouxe no capítulo 8, nos versículos 11 e 12. Talvez seja o mais severo que Amós tenha falado. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. O Senhor trouxe os profetas, trouxe a palavra, vocês não dão ouvidos? Então eu vou tirar isso de vocês. E é isso, exatamente isso que a história nos mostra. O Senhor destruiu a nação, e depois não mais profetas surgiram. O último profeta
foi ali depois da reconstrução da nação, mas depois cessou e não mais profetas vieram até Israel. Então o Senhor fala isso: ó, vocês vão correr, vão buscar a palavra do Senhor e não vão ter, né? Porque eu vou cessar a palavra. E apesar disso tudo, né, de toda essa destruição que Amós fala, né, ele, dessa visão do Senhor destruindo tudo, ele pega e traça um final com esperança. O final do livro, ele traz uma mensagem de esperança, né? Do Senhor destruindo tudo, ele traz uma mensagem do Senhor reconstruindo, lá no capítulo 9, a partir do versículo 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então essa visão aqui é uma visão que Amós lançou para o futuro, né? Apesar disso não ter ocorrido ainda em sua plenitude, né? Da mesma forma que isso aqui retrata, é bem parecido com o que Jeremias e Isaías, né, principalmente, falam lá também, Ezequiel, né, quando fala que o Senhor vai colocar neles um coração, né, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, vai fazer uma nova aliança com o povo. Amós está falando também disso aqui, né? E apesar disso não se cumprir ainda em sua plenitude, né, também os apóstolos concordaram que isso começou a se cumprir, né, com a igreja, né? Em Atos capítulo 15, né, é um capítulo ali muito conhecido do livro de Atos, né, que é aquele famoso concílio de Jerusalém, né? Atos capítulo 15, versículo 13. Depois de Pedro ter falado, depois de Paulo ter falado, Tiago toma a palavra e fala o seguinte: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então Tiago toma a palavra lá naquela reunião e fala exatamente isso. E ele cita as palavras de Amós, né, que Amós está falando lá, né, exatamente que naqueles dias, né, os crentes, né, todos aqueles, o povo do Senhor, não vai se cumprir, não vai se tratar apenas do povo de Israel, né? Amós deixa bem claro que também as outras nações, também os gentios farão parte do povo de Deus. E é isso que Tiago trouxe isso à tona aqui, né? Menores também, nós vemos essa linguagem sobre essa volta, essa retomada do povo de Israel. E isso se refere mais também na sua totalidade e na sua plenitude no final da grande tribulação, onde o povo de Deus reconhecerão a Jesus como Salvador, verão aquele
que a quem eles transpassaram e vão receber um coração de carne e entrarão para o milênio, onde tudo será reconstruído, e Jesus sendo o rei deles, reinando aqui e também não vai ter só os judeus, né? Vai ter também os gentios, como a lei diz, no reino milenial. Quando a gente lê esse capítulo 9 aqui, e se a gente conseguir analisando para histórico por Israel, você vai ver que é muito interessante, né? Ele fala de perseguição, se esconder, se cavar, não tem, vão te achar, né? Se você vê a história do povo da trajetória em Segunda Guerra, por exemplo, esse período, aqueles países, os judeus eram caçados, eram mortos, né? Você vai vendo aqui, ele fala, ainda que cavem até o inferno, a minha mão chegará dali, e subirem ao céu, dali eu farei descer, e se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali tirarei, e se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, ali darei a hora serpente e ela não morderá. Né? Ele fala aqui de uma coisa interessante: eu vou trazer-os para a sua terra e nunca mais vocês serão tirados. Israel voltou para a terra, eles não vão ser mais tirados, entendeu? Não vai ser mais tirado. Ali ele vai vir a perseguição, vai vir o cerco, mas vai vir tudo ali, mas nunca mais. Mas ainda não se cumpriu a profecia na plenitude, porque eles não receberam um coração de carne. Mas o processo já está aí. Está acontecendo. Tá, exatamente ele vai falar ali, né? Tiago vai falar ali, que o Senhor reunindo para si um povo dentre os gentios é o começo disso aí que ele está falando, né? Porque isso está registrado em Amós, né? Então, para o texto todo de Amós se cumprir, precisa começar com isso, né? Então, é exatamente isso que ele tá trazendo ali, esse ponto que Tiago está falando ali. Então, por isso que, como Amós está vendo o povo de Deus não sendo apenas judeus, né? Então Tiago vai argumentar que a gente não precisa levar aos gentios as práticas dos judeus. É isso que estava em discussão ali no capítulo 15 de Atos, naquele concílio realizado por eles em Jerusalém. Mas então, com essa mensagem de esperança, apesar de tanta destruição que Amós fala, né, ele termina o seu livro com uma mensagem de esperança, né, e com duas lições principais. O Senhor confronta o mal, mas o seu propósito é o propósito de restaurar, né? O Senhor precisa confrontar o mal para cumprir o seu propósito de restaurar. Não é o propósito de destruir por destruir, simplesmente. É o propósito de restaurar. Então, o culpado, o Senhor não tem que inocente, ele vai trazer o juízo. Ele vai ter as consequências. E a segunda lição que o livro nos traz é que a verdadeira adoração a Deus leva inevitavelmente à justiça, retidão e amor ao próximo. Não é que você ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta e alguém que ama o seu próximo, significa que tá tudo bem e você é uma pessoa, você faz parte do povo de Deus. Não é isso que Amós está argumentando. Mas ele vai dizer que você, sendo povo de Deus, isso vai te levar a fazer isso, né? A agir com amor ao próximo, agir com justiça, com honestidade. Então é essa as lições que Amós vai trazer também para os nossos dias, né? Então nós vamos estar encerrando por aqui nessa mensagem. Espero que tenha sido também proveitoso para os irmãos, né? Se o Senhor permitir, nós damos prosseguimento na próxima oportunidade. Algum irmão tem um hino para citar? Para a gente estar encerrando?